O deputado Daniel Silveira deve ser preso? Sejam bem-vindos a mais um Ringue da Pan, e o tema do dia, como não poderia ser diferente, é a prisão do deputado Daniel Silveira. O deputado Daniel Silveira é investigado no inquérito dos atos antidemocráticos. É importante esclarecer que esse inquérito não é o inquérito das fake news, né? O inquérito das fake news, que na minha opinião é absolutamente ilegal, inconstitucional, fere de morte devido ao processo legal, ampla defesa, enfim, você tem partes interessadas ali que agem ao mesmo tempo como acusação, como o juízo do processo. Esse outro inquérito, o inquérito dos atos antidemocráticos, foi aberto pela Procuradoria-Geral da República com a autorização do Supremo Tribunal Federal e está seguindo a lei. Agora, na minha avaliação, a prisão do deputado Daniel Silveira foi legal porque não existe decreto de prisão em flagrante. O flagrante é quando qualquer pessoa ou uma autoridade leva um criminoso que acabou de cometer um crime para o juiz, e o juiz decide, a pessoa é detida e o juiz decide se a pessoa vai responder por aquele crime em liberdade, se transforma aquela prisão em flagrante em prisão preventiva, que é geralmente o que acontece em crimes mais graves, inafiançáveis, e isso é bom lembrar também, a imunidade parlamentar garante que o deputado só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável, por isso que não pode ser preso preventivamente. Por isso que a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi de prisão em flagrante, porque ele sabia que preventiva não poderia ser. Agora, falar que um vídeo é prova de flagrante também é uma tese muito frágil, É a mesma coisa que eu cometer um furto, filmar, colocar na internet, e o vídeo diz sempre sobre o passado, nunca sobre o que está acontecendo no momento, ou algo que vai acontecer no futuro. Então, primeiro, não existe decretação de prisão em flagrante. Ou tem mandado, e é uma prisão como mandado de prisão preventiva, o deputado não pode ser preso preventivamente. Então ele precisaria ser condenado. Que na minha avaliação, deve ser. Na minha avaliação, ele, no mérito, apesar da prisão, a prisão ser legal, não isenta ele da responsabilidade, de sim, articular e defender golpe de Estado, defender fechamento do Supremo Tribunal Federal. Isso se enquadra na Lei de Segurança Nacional, isso dá cadeia e ele deve sim responder na forma da lei. Agora, isso não justifica uma decretação de prisão em flagrante quando o flagrante não existe, e quando o decretação de ofício, de prisão em flagrante simplesmente não existe, porque você cria uma situação jurídica, uma aberração que é a seguinte: se o processo normal é você levar em flagrante, a prisão em flagrante é você levar para o juiz, para ele decidir se transforma em preventiva, se responde em liberdade e tal, quando já é o próprio juiz que decreta prisão em flagrante, o que vem depois? O cara fica preso em flagrante durante quanto tempo? Não tem regulamentação sobre isso, porque o correto é, você prendeu em flagrante, você leva pro juiz, o juiz decide se transforma em preventiva, se o cara responde em liberdade. Agora, se o próprio juiz já decidiu que é prisão em flagrante, e agora? E o resto? Qual que é o próximo passo? Eu acho que ele deve ser condenado com uma denúncia apresentada pelo Ministério Público, como parece que vai surgir aí nos próximos dias ou nas próximas horas, uma denúncia do Ministério Público. Agora, da maneira como foi feito, é uma prisão ilegal. É engraçado que o Joel Pinheiro, o grande Joel Pinheiro, que faz comentários no Morning Show aqui da Jovem Pan, ele inclusive fez um tweet muito interessante, muito engraçado, que ele comenta que o Daniel Silveira, ele não queria um AI-5, ele teve agora uma amostra grátis do que é o AI-5, agora aguenta. Mas enfim, foi também respaldado na Lei de Segurança Nacional, que foi criada em 1973, portanto durante a ditadura militar, e que dizia que você não poderia se opor ao regime, incitar nenhum tipo de golpe ao regime, que foi expedido essa ordem de flagrante que acabou levando à prisão do deputado, E é interessante a gente ver que foi uma lei criada, portanto, durante o regime militar, que acabou sendo usada contra ele também. E por mais que a gente considere que já deveria estar passado da hora dessa lei ter caído, muita gente acha que ela é um excesso, querendo ou não, o deputado, ele está ali, sim, ameaçando os ministros do STF, ele está ameaçando claramente os ministros, ele está incitando que militantes, que a turba que segue ele, que a extrema-direita trate com violência ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele está também
corrompendo, ameaçando a própria ordem democrática, já que o STF é a principal instância jurídica do país, ela precisa ser preservada, ela é um poder que divide, né, inclusive responsabilidades e poder com o executivo, com o Bolsonaro, e ele está sabotando, de certa maneira, outro poder, mas pior do que sabotar, ele está de fato incitando violência contra ministros. Então, tem aí sim um argumento muito forte para você decretar sim um flagrante de ameaça que ele mesmo colocou na internet e prendê-lo e também pedir, como eles estão fazendo, para que o YouTube retire do ar sob multa de R$100 mil, acho que uma coisa dessa por dia, se não tirar esse vídeo, porque esse vídeo é uma apologia à violência contra o Poder Judiciário, contra os ministros do STF. Então, assim, eu vejo... E aí você disse que, mas o ministro que prendeu, depois não tem ninguém acima dele, a principal instância, então o que vai acontecer? Ele vai ficar lá preso. Mas se a gente for por esse caminho, basta você ofender a todos os ministros do STF que você se torna, de certa maneira, blindado. Então você pode falar que o ministro do STF não pode agir nunca contra mim, porque eu ofendi todos, então são todos parte do caso também. Não dá para ser assim, cara. Ele foi uma pessoa que colocou no ar um vídeo convocando a turma dele a atacar o STF e, inclusive, incitando a ser violento. Ele fala em bater, ele fala que ele enfiar a porrada, ele difama, ele comete injúria, ele comete calúnia, todo tipo de crime naquele vídeo. Então, eu não vejo outra saída a não ser essa reação veemente do STF, que precisa mostrar que um deputado não pode tentar, na esteira da liberdade da expressão, né, ele não pode, por conta disso, falar o que quer, ameaçar quem quer que queira, e também não pode, muito menos, imputar crimes aos outros, como ele fez, caluniar, difamar. Portanto, é uma saída coerente. Eu acho que o Poder Judiciário precisava assim peitá-lo e não cabe você aguardar só com que o Ministério Público entre com um pedido de processo. É um flagrante, eu vejo como um flagrante de ameaça e você tem que agir como agiu, prendendo. A justiça, o poder, a Constituição dá esse direito para que o juiz determine. É uma das únicas ocasiões, a gente praticamente não tem nenhuma outra ocasião que a gente possa prender um deputado, um político, alguém que tem mandato. Essa é uma das únicas. E eles agiram sim de acordo com a lei. Não agiram de acordo com a lei. E o meu argumento em relação à prisão em flagrante e ao estado da prisão em flagrante não é que vai ter um ministro suspeito e não vai ter para quem recorrer. Não é esse o ponto. Não é que envolva o ministro A ou o ministro B. Vamos imaginar um juiz qualquer que decrete, né, uma prisão em flagrante de qualquer pessoa. Essa pessoa, ela está presa em que modalidade? Ela está numa prisão preventiva? Então são as condições de prisão preventiva que devem ser justificadas pelo Ministério. Esse é outro ponto. Sempre quem pede, o próprio Supremo entende que o Judiciário não pode converter prisão em flagrante em preventiva de ofício. Ele precisa sempre agir provocado pela PGR, pelo Ministério Público, perdão. Então, qualquer juiz em qualquer parte do Brasil, para converter uma prisão em flagrante numa prisão preventiva, precisa ser provocado pelo Ministério Público. Isso é o Supremo que diz. O próprio Supremo, quando decreta a prisão em flagrante, essa prisão é o quê, juridicamente falando? Era uma prisão preventiva, uma prisão temporária? É o cumprimento de pena? Não é nenhum dos três. Então, esse cara fica preso em flagrante durante quanto tempo? Quais são os requisitos legais para que ele se mantenha preso? Porque na prisão preventiva você tem os requisitos legais. Há risco de fuga, atentado à ordem pública, continuidade do delito. Que requisitos esses que, para mim, estão cumpridos no caso do Daniel Silveira. Mas deputado não pode ser preso preventivamente. Ponto, é a lei, é a Constituição. E é uma garantia que existe justamente para... E é uma garantia, e eu acho irônico, quando o Joel e o Guga fazem essa provocação, que realmente, ele pediu o golpe, ele pediu o AI-5, e agora está querendo direito e garantia fundamental de democracia. Isso é verdade. Agora, direito e garantia fundamental de democracia existe até para quem é contra o próprio direito e garantia fundamental. E não existe ou você tem um mandado de prisão, que é uma preventiva ou cumprimento de pena, ou você tem uma prisão em flagrante.
Não existe mandado de prisão em flagrante. Isso é uma modalidade que simplesmente não existe. E é uma aberração jurídica, porque se você permite fazer isso, e esse é o meu ponto, eu sou a favor de apresentar uma denúncia, o PGR apresente uma denúncia e que ele seja condenado e cumpra a sua pena, seja cassado no Conselho de Ética. Eu voto para cassar o mandato dele, não voto para manter a prisão, que acho que a prisão é legal. Agora, votar para cassar o mandato dele com uma representação no Conselho de Ética, para depois ele ser preso, responder esse processo, acho que beleza, dentro da Constituição. Agora, se você permite um decreto de prisão em flagrante para um deputado federal no Supremo Tribunal Federal, você vai criar uma epidemia de decretos de prisão em flagrante em outros lugares, e o juiz vai começar a ser o que a gente chama de juiz Hércules, né? Ele faz tudo sozinho. Ele é o Ministério Público e é o juiz ao mesmo tempo. E é isso que é perigoso, e é isso que não é o caso do Daniel Silveira, é o precedente que você está criando. Você está criando esse precedente para todos os juízes do país inteiro criar uma modalidade que não está prevista em lei. Não existe previsão em lei de decreto de prisão em flagrante. Existe a condução da prisão em flagrante, da detenção em flagrante, que você leva para o juiz, e aí o juiz decide se o cara vai responder pelo crime em liberdade ou se tem o requisito para fazer a preventiva. Prisão em flagrante em si, com um decreto de prisão do juiz, isso não existe. E não é porque é o Daniel Silveira que eu vou defender que exista, porque não existe na lei. Se a gente for analisar, quando prenderam o Delcídio Amaral do PT, era uma gravação que vazaram dele, mostrando que ele estava tentando corromper lá o processo judiciário, e uma gravação serviu para ele ser preso em flagrante. Afinal de contas, aquilo ali já era uma prova contundente que fez com que um ministro do STF tivesse a convicção de que deveria mandá-lo para a prisão. Foi a mesma coisa agora, não tem diferença. Mas e não então... Não, qual foi a diferença? Também acho que do Delcídio foi legal, assim como o afastamento do Renan Calheiros foi legal, quando o Marco Aurélio afastou monocraticamente. Não é porque você teve esse precedente do Delcídio, que não foi flagrante, porque é uma gravação que tratava do passado, não tratava da continuidade eletiva, e do Renan Calheiros também, que foi afastado, né, da presidência de um poder. Eu não tenho nada a favor do Renan Calheiros, pelo contrário, tudo que eu posso ter contra eu tenho. Agora, ele continua vivendo sob a Constituição de 1988, que diz que um presidente de poder, como ele era na época, o presidente do Legislativo, o presidente do Congresso Nacional, não pode ser afastado monocraticamente por um ministro supremo. Assim como o Delcídio também não poderia ter sido preso preventivamente, porque não era flagrante, né? Então, essa é a questão, que eu não vejo assim, eu também não vi assim, uma grande discussão jurídica naquela época se opondo a isso ser um flagrante ou não, como eu não estou vendo agora, você que está levantando essa bola. Eu não creio. Imagina, que... todos os... os deputados, eles estão com medo de abrir não é nem de precedente, eu tô falando para que novas gravações sejam usadas. De professores de direito penal, até do Ministério Público, com um posicionamento muito claro que foi legal. O Delcídio ninguém falou. Eu acho que o Daniel Silveira cometeu crime, sim, precisa ser condenado por isso, mas a prisão foi legal, o Supremo fez lambança. Aquela do Delcídio não teve essa discussão, essa agora sim pode estar começando essa discussão. Do Delcídio ter sido ilegal. Ilegal. Pelo amor de Deus, Guga. Que não acompanhou o debate jurídico. Eu não lembro de terem debatido ter sido ilegal. Para mim, foi muito claro que colocaram ele na prisão, não pensaram em tirar em momento algum. Não teve esse debate todo, como está começando a quererem criar agora, em cima da história dele. Agora, se for um flagrante, se não for flagrante, se for algo tão frágil juridicamente como você está querendo imputar, é tão simples da Câmara derrubar isso, e não é simples como você está querendo falar aqui. Tanto que a Câmara provavelmente vai sim seguir esse rito de mantê-lo preso. O Arthur Lira não vai querer peitar o STF, ele tem lá 2 processos sendo julgados contra ele no STF, e também ele sabe que não tem como passar pano para um deputado que lança esse tipo de ameaça, que fala em bater em ministro, que ataca um outro poder como ele atacou. Eu concordo, eu não estou passando pano pro Daniel Silveira. Não, você não tá. O que eu estou falando é que não é o que a lei determina, pô. Pode ser que não é o que vai acontecer, pode ser que politicamente tanto o Bolsonaro como o Arthur Lira não tem condições de peitar o Supremo e relaxar uma prisão ilegal. Pode ser que não seja o que aconteça, mas
não deixa de ser o correto, pô. Se a gente fosse cumprir, como eu acho que um país civilizado deva cumprir, né, a letra da lei, se a gente pudesse apostar nisso sempre no Brasil, né, o Brasil jamais vai ser um país civilizado, e com relação a levar o Conselho de Ética, como você falou, infelizmente, vai ser uma grande factoide. Essa, inclusive, é a saída que o Arthur Lira queria jogar. Ele falou, olha, a gente libera ele da prisão agora, mas joga para o Conselho de Ética para tentar caçar o mandato dele. É claro que o Supremo não caiu nessa lorota, afinal de contas o Conselho de Ética não trabalha há um ano e o Supremo, né, ninguém vai cair nessa de que vão começar a trabalhar agora. Então, assim, sendo pragmático, o Alexandre de Moraes sabe que se ele não agisse usando a Lei de Segurança Nacional, que realmente é uma lei que para muitas pessoas extrapola o poder que a justiça poderia ter, como para você também, mas enfim, ele se respaldou numa lei que ainda faz parte da nossa Constituição, vocês podem mudar, para tentar, de certa maneira, sim, atropelar esse processo todo burocrático, porque ele sabe que se depender de jogar para Conselho de Ética, se depender da Procuradoria fazer o trabalho como deve ser feito, ainda mais na mão do Augusto Aras, isso poderia não acontecer, isso deve não acontecer. Então ele foi pragmático, ele usou a Lei de Segurança Nacional, que de fato é algo que já deveria ter caído na opinião de muita gente, mas enfim, ainda está na Constituição, e colocou o cara ali dentro. E, bom, enfim, não sou eu que vou sentir pena do Daniel Silveira, afinal de contas, a gente sabe do histórico desse cara, ele jamais deveria ter sido eleito deputado. Claro que eu nunca vou querer atropelar a democracia e colocar em risco o jogo democrático, porque isso pode se voltar contra todos nós. Acho que a Lei de Segurança Nacional deveria ter caído já há muito tempo, mas dizer que Alexandre de Moraes não seguiu o rito constitucional, que ele está agindo de maneira ilegal, não vejo isso. Se isso fosse fato, inclusive, seria muito fácil para o Daniel reforçar esse discurso de que está sendo perseguido e ninguém está caindo nessa, e depois da Câmara livrá-lo da prisão, e isso não vai acontecer, vocês verão. Mas vai que... Aí só para fechar, eu discordo que, se isso fosse verdade, né, se de fato fosse patentemente ilegal, seria muito fácil dele se defender. Primeiro que a população, de maneira geral, não tem o conhecimento sobre legislação, né? Então, se uma coisa é patentemente ilegal, as pessoas simplesmente não sabem. Ainda mais quando você está falando de uma garantia constitucional, enfim, a Constituição é um negócio muito distante do dia a dia da população. E o outro ponto é que no Brasil, ser patentemente ilegal nunca impediu ninguém de fazer nada, né? Então, pode até ser, como até te sugiro, Guga, antes de falar o que eu tô falando e de ter um posicionamento sobre esse caso, eu fui conversar assim, com gente de todas as correntes ideológicas ali do direito penal, de uma área mais de esquerda ali, que combate encarceramento em massa, não sei o que é a área do Márcio Tomás Bastos lá, o mais famoso é o Augusto lá, o Botelho, né, que é da mesma escola, que vai nessa linha também de que foi legal, até gente mais punitivista mesmo do Ministério Público, né, que sempre defendeu mais cadeia tal, uma interpretação mais restrita da lei, defendendo e sustentando que foi legal. Então, eu não acho que se fosse ilegal seria fácil de reverter. Não acho que seja simples assim, mesmo porque no vídeo ele ofendeu todos os ministros do Supremo e os ministros, na minha avaliação, levaram pro pessoal e estão aplicando uma prisão ilegal justamente por terem levado para o pessoal e estarem deixando um pouco de lado a interpretação da lei nessa hora de fazer esse julgamento. Eu acho que eles se sentiram ameaçados de fato, que a família deles ameaçadas, e claro que isso também acaba mexendo com o seu psicológico na hora de agir. Então, eu não estou dizendo que eles foram completamente isentos na hora de agir ali, ou Alexandre de Moraes, mas também sou contra a Lei de Segurança Nacional, não estou fazendo um comentário favorável a ela. Mas, enfim, há sim todo um preceito jurídico para que ele proponha a prisão como ele propôs, e vai ter agora essa discussão se de fato ela deve ser mantida, mas enfim, quem provocou isso tudo foi o deputado, que de fato rompeu com o que ele poderia falar, né? Extrapolou todo o direito, toda a liberdade de expressão que a gente poderia usar para respaldar algum tipo de argumento desse tipo. Ele extrapolou, ele foi um cara violento, né? Ele foi um cara covarde que realmente incitou violência. Então, ele tem que pagar de algum jeito, né? Sim, espero que vocês condenem.
Eu acho que ele tem que ser denunciado e condenado. Tem que caçar esse cara. Vai, Kim, dá tchau pra galera. É isso aí, um abraço e até o próximo, se o direito e garantia fundamental do Guga não tiver sido violado, né? Vai saber. Será que o Daniel Silveira vai poder ouvir isso aqui do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de dentro não pode. Valeu, é nóis. Valeu, Guga. Tamo junto, Kim.